Olá, meu nome é Valéria e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ciências. Na aula passada a gente viu sobre o átomo, e aí o átomo ele tinha lá a parte negativa, que a gente chama de elétron, a parte positiva, que a gente chama de próton, e a parte que não tem carga nenhuma, que a gente chamava de nêutron. Ok? Relembrou? Lembrando da primeira formulinha que a gente viu aula passada, e essa fórmula era Q igual a N vezes Z. Então, lembrando, era a fórmula da carga elétrica. Nessa fórmula tinha ali o N, que seria a quantidade de átomos que estava perdendo ou ganhando, a quantidade de elétrons que estava perdendo e ganhando, e o E era sempre o quê? 1,6 vezes 10 a menos 19, ok? Na aula passada, só para frisar, a gente acabou tendo um erro ali de vírgula, tá? Então ali não é 80, arrumem lá no material didático de vocês, é 8, tá? E vamos passar para frente. Hoje nós vamos ver sobre correntes elétricas, tá? Se esses elétrons, eles têm carga negativa e produzem energia, eles vão possuir então uma corrente, tá? Então, como isso? Tudo aquilo que foi condutor de energia, aqueles elementos que possuem a condução de energia, eles possuem um elétron sobrando nesses átomos. Esse elétron que fica lá saltitando, pulando lá, que está sobrando, ele vai conduzir energia. Essa é a característica dos metais. Os metais possuem isso. Então, esse elétron ali, ele vai então conduzir essa corrente elétrica. E os isolantes elétricos são aqueles que vão bloquear essa corrente elétrica. Por exemplo, as borrachas e a madeira. Elas fazem com que bloqueie esses elétrons ali, conduzindo a eletricidade. Nós temos, então, cada corrente elétrica, ela possui uma intensidade. Essa intensidade quer dizer o que? A quantidade que está ali de elétrons durante a cadeia do circuito. Então, a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, que eu posso calcular essa intensidade que está ocorrendo ali. Como que eu calculo? I, que a intensidade é igual a ΔQ sobre ΔT. Tá? Então, relembrando vocês da aula anterior, não é um triângulo, é a variação. Variação de carga, de energia, e a variação de tempo. Lembrando que tempo eu sempre trabalho em segundos. O I, que é a intensidade, eu trabalho em ampere, esse A, tá? Ali, o ΔQ é a quantidade de carga em C, que é Coulomb, tá? Nós vamos ver aqui, então, um exemplo, tá? Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 ampere percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa em 1 minuto através da seção transversal. O que está ali pedindo no problema? Para eu calcular a carga elétrica. Eu não está pedindo para calcular a intensidade, mas a fórmula da intensidade. Aqui ocorre bastante erro do pessoal aí, que daí vai colocar aqui na fórmula errada, tá? Então, presta atenção. E outra coisa, tá em minuto, eu tenho que transformar em segundos. Então, 1 minuto é quantos segundos, Então, são quantos segundos ali? 60 segundos. Então, eu já tenho os dados, eu vou colocar na fórmula. I é igual a 5, tá? Então, já está falando intensidade igual a 5 ampere. Então, I aqui eu vou colocar o 5. Aqui, ΔQ, eu vou colocar ali... vai continuar assim, porque eu não tenho, é o que eu estou buscando na fórmula. E ΔT é a variação de tempo. 1 minuto igual a 60 segundos, então eu vou colocar o 60 aqui. O que está dividindo passa multiplicando, é igualzinho na matemática, tá? Então eu isolo ΔQ é igual a 5 vezes 60, ΔQ é igual a 300 C de Coulomb. Beleza? Bem fácil, né, pessoal? Nós temos aqui, para ir além
uma indicação de um filme, dá para ver sobre eletricidade, tá? De Thomas Edison e Nikola Tesla. Fica a dica aí, pessoal. E aqui nós temos, né, uma informação sobre os circuitos elétricos que ocorrem no nosso organismo. Nós temos aqui dois circuitos elétricos principais, tá, que o nosso organismo possui, que ocorrem nos nossos neurônios. Para lembrar vocês, neurônios são células que ficam no nosso cérebro, tá? Não só no nosso cérebro, mas na nossa medula, nos nossos nervos, enfim. Aí o que acontece? Né? Toda vez que esses neurônios eles se comunicam, a gente chama isso de sinapses. Essas sinapses elas podem ser chamadas de sinapses elétricas ou sinapses químicas. Nas sinapses elétricas vai ter ali o envolvimento de duas substâncias que a gente chama de sódio e potássio. Nas sinapses químicas nós temos aqui, ó, a utilização de neurotransmissores. Qual é a informação desses neurotransmissores? É como se fosse uma ponte para levar informação de um neurônio a outro, tá? Então, por exemplo, a serotonina, a dopamina, tá? Então, são exemplos de neurotransmissores que vão passar a informação de um neurônio a outro. Toda vez que a gente vê ali o funcionamento do nosso organismo, de órgãos, né? Eu estou piscando os meus olhos, eu estou mexendo os meus braços, eu estou fazendo ali uma sinapse elétrica. Mas toda vez que ocorre ali uma emoção, que eu preciso ali de uma descarga de hormônio, eu trabalho ali com os neurotransmissores, minhas sinapses químicas. Beleza, pessoal? Nós temos aqui, então, só para a gente ver essa parte de circuito, a diferença de dois tipos de circuito. Tá? Então, os circuitos ali que vão ser circuitos em série, circuitos paralelos e circuitos mistos. Os circuitos em série são circuitos simples, onde vai ter aqui um gerador de energia, no caso a pilha, um interruptor que vai interromper essa série e aqui as lâmpadas, tá? E aí o que acontece? O interruptor ele vai ligar e desligar, o gerador ele vai fornecer a energia para as lâmpadas acenderem. E vai passar isso aqui por um fio, tá? Tem uma proposta ali no material didático de fazer esse circuito em série simples, de pegar uma lâmpada lá, pequena, colocar a pilha e fio de cobre. Eu consigo fazer um circuito em série simples, tá? Esse circuito em série, um exemplo é as lâmpadas de Natal. Tá? Quando uma lâmpada acaba estragando, estraga todas as outras, elas param de funcionar. Tá? Então, por quê? Porque uma está conectada à outra, ó. Porque esse circuito em série, ó, tá passando, ó, sempre ali no mesmo caminho. Não tem nada ali que vá interromper. Agora, o sistema de circuito em paralelo, uma lâmpada, ela não depende da outra, tá? Então, ali a energia, ela tá passando nessa, mas tá passando nessa também, tá? Então, se essa aqui estragar, essa aqui vai continuar acesa, diferente do que era circuito ali em série. Se uma estragasse, a outra, como a energia estava em sequência, ela acabava estragando. Aqui o gerador de energia, a pilha, e o interruptor. E os circuitos mistos, eles possuem a combinação do circuito em série e o circuito em paralelo, permitindo as diferentes configurações dos dispositivos elétricos. Então, aqui, os circuitos mais complexos são circuitos mistos. Para desenvolver e aplicar, espero que vocês façam. Então, esse aqui vai ser como uma das tarefas de casa do capítulo para vocês. Então, vocês vão olhar ali na casa de vocês, vão achar um cômodo e vão identificar se esse circuito ele está em série, paralelo ou ele é um circuito misto. Ok, pessoal? Façam as atividades do capítulo, façam as atividades do AVA e
olhem, vejam, verifiquem bem as RAs do capítulo, ok? Até mais!